falar próximo do microfone. Se alguém não estiver ouvindo, faz um sinal qualquer. Ah, por lá em cima. Aqui vai ser mais fácil. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Assim que é bom. A gente está acordado e está alerta para as coisas da vida. É para isso que a gente está aqui, para ficar mais ligado. Às vezes a gente pensa na linguagem do mundo que para ficar ligadão a gente precisa tomar alguma coisa, né? Energética, ou com vodka, como a molecada faz no esquenta, né? Ou fumar, ou beber, ou injetar qualquer coisa. Mas o nosso objetivo aqui também é ficar ligado sem ingerir nada. Ficar ligado, ficar alerta, ficar sensível às coisas da vida, aos momentos da vida, às lições que cada situação reserva para a gente. Muito bem. Qual é a origem, para nós que sofremos, para nós que temos dificuldades, qual é a origem das nossas dores? As dores são tão variadas, não é verdade? Por trás da palavra dor, você encontra uma grande quantidade de fenômenos, cada um sofre de um jeito. Tem gente que sofre pelo mesmo motivo que o outro fica alegre, né? Tem gente que fica deprimido quando separa, passa por uma separação conjugal. Tem gente que faz festa, né? Me livrei daquela coisa. Nós, na verdade, precisamos pensar nas origens. Hoje em dia a gente vai em médico e o médico vê o que a gente tem e dificilmente fala das causas. Ele geralmente dá remédios para tratar sintomas, mas para falar de causa, você já sabe que está com uma febre, está com uma doença muito diferente, vai lá, ele fala, é virose. Quem já ouviu essa frase, né? É muito comum que hoje em dia a gente tenha uma dificuldade muito grande de diagnosticar causas. E nós conseguimos diagnosticar as causas dos nossos problemas? Muitas vezes não. E o pior, muitas vezes a gente nem se interessa por isso. E quando a gente não se interessa por isso, a gente vai ficar no tratamento sintomático. E vocês estão aqui, vocês vão receber o tratamento sintomático. Não é AS, não é bezetacil, mas nós vamos receber o tratamento dos efeitos das nossas dores, do efeito dos nossos problemas, porque todos os nossos sofrimentos causam uma desarmonia, e essa desarmonia também é espiritual. Eu falo também, frisando assim, também, porque nenhum centro espiritualista ou espírita sério vai dispensar a ciência do mundo, vai falar para você assim, para de tomar o remédio, não vai em médico, não vai no psicólogo, porque nós aqui vamos resolver o seu problema. Nenhum centro fala isso, e nós aqui jamais falamos isso, muito pelo contrário. O tratamento espiritual é um tratamento complementar ao da ciência. O espiritismo legítimo nunca briga com a ciência, nunca. Então, quem tem problemas de ordem fisiológica, de ordem psicológica, continue buscando a ciência, continue buscando as determinações humanas, mas some a isso também as providências espirituais, porque elas se complementam e se integram. Não existe competição nesse campo, inclusive. Mas e a origem dos nossos problemas, a gente pensando do ponto de vista espiritual? Qual é a origem funda dos nossos problemas? Bom, temporalmente a gente pode falar com tranquilidade que a origem dos nossos problemas se separa entre aqueles que têm a sua origem nessa vida e outros que começaram sem que nós tivéssemos participado deles, sem que nós tivéssemos influenciado nem um pouco eles. Algumas coisas são claras. Se você fuma, se você teve uma vida desequilibrada desde pequenininho, você vai acarretar as consequências disso. E não precisa estudar no espiritismo e o que foi a origem em outras vidas. Não, você fuma desde os 15 anos, no final da vida você vai ter problemas,
Por quê? É karma? Não, não é. É consequência dos seus atos, mas isso é evidente. É karma nesse sentido, se você preferir, mas é consequência dos seus atos. Mas aquelas coisas que você sofre e não tem origem nessa vida, inclusive nas relações humanas, porque tem pessoas que você não vai com a cara sem ter motivo nenhum. Tem pessoas que não vão com a tua cara sem motivo nenhum. Nunca se conheceram, nunca fizeram alguma coisa, você conhece hoje e já percebe que o nariz está virado. E se você olhar no espelho, você vai ver que o nariz está virado também é o seu. E essas coisas acontecem e nos desafiam. Quem veio para cá por causa de uma doença, por causa de um conflito familiar, por causa do desemprego sistemático, faz, se vira, tenta, e sempre uma dificuldade muito grande de conseguir resolver a questão da sobrevivência, saúde mental, depressão, perturbações. Ora, tudo isso tem uma mesma origem, Maurício? Como entender que fenômenos tão diferentes têm uma mesma origem? Pois está lá, no Livro dos Espíritos, está lá que todos os problemas humanos têm uma mesma origem. E isso ajuda muito a gente a pensar a respeito disso. Tudo que é violência vem de uma tentativa de impor o seu ponto de vista sobre o do outro. Isso acontece no condomínio? Tentar que a sua ideia prevaleça sobre todos os outros acontece no condomínio? Acontece na família? Acontece no trânsito? E no local de trabalho? Tudo que é violência, todas as manifestações de violência, inclusive as guerras, são uma tentativa de impor o seu ponto de vista, a sua vontade e o seu interesse sobre o ponto de vista dos outros. Quando você recebe alguma influência espiritual, você acha que é o quê? Quando você está sendo perseguido ou influenciado negativamente por algum espírito, você pode ainda, vítima dos filmes de terror, achar que é uma injustiça, que é uma perseguição, precisa ir lá no centro para ele exorcizar o demônio. Aqui nós não exorcizamos o demônio, porque o demônio não existe. Porque grande parte das vezes, na relação do obsessor e do obsediado, se nós formos afastar a influência ruim, nós teremos às vezes que afastar você. Porque essa relação entre o obsessor e o obsediado vem de outras vidas, e muitas vezes ele escolheu você por que motivo? Escolheu você porque você é careca. Escolheu você porque você é santista. Escolheu você porque você e ele têm uma relação de longa data, onde se prejudicaram mutuamente. E é possível que você seja o mais culpado, aquele que fez pior com relação a ele. Portanto, às vezes, se você chegar, você tem que tomar cuidado. Se chegar no centro espírita sério e falar assim: afasta o obsessor, afasta as influências ruins, ele vai falar assim: bom, eu vou ter que afastar você. Vou ter que afastar você. Então, nós carregamos as nossas influências, as nossas decisões, e por trás das decisões equivocadas, da violência, de todas essas desarmonias, tem essa matriz única, original, que está por trás de todos os nossos problemas, que chama-se orgulho, ou num sinônimo, o egoísmo, ou também num sinônimo, a vaidade. São termos muito correlatos: orgulho, egoísmo e vaidade. Por trás deles, esse é o símbolo do nosso estágio espiritual primitivo, e é ele que é a fonte de todos os nossos problemas. Também não é difícil a gente imaginar qual é o remédio, sabendo que a origem dos nossos problemas é esse. Existe um remédio que atua sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre a vaidade.
E é o remédio que abre o coração do Evangelho. Quando Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Qual é o remédio para curar o orgulho? Humildade. A humildade. Então tá fácil, né? Olha que declaração interessante que eu vou fazer hoje para vocês. Eu sou humilde. E mentiroso também. E tenho o maior orgulho disso. Como? Vocês nunca se perguntaram por que Jesus Cristo, o diretor espiritual da Terra, resolveu colocar na nossa sala de aula chamada Brasil, e por extensão, para todas as outras salas de aula também, um professor chamado Francisco Cândido Xavier? Por que foi que ele colocou esse professor para a gente? Aprender a humildade. Qual é a matéria que ele veio ministrar para o Brasil? Humildade. Sem dúvida nenhuma. E se ele veio ministrar essa lição, foi por um erro de Jesus, porque no Brasil não tem ninguém orgulhoso, não é isso? Eles devem ter errado em sala de aula e botaram o Chico aqui e ele caiu errado. Deve ter sido isso. Claro que não foi. Pelo efeito se conhece as causas, pelo professor se conhece a necessidade da classe. A nossa necessidade mais profunda para nos preparar para a nossa missão, que o Brasil tem uma missão fundamental no mundo de regeneração que agora está sendo estruturada. Nós precisávamos aprender muito essa grande lição, muito. E aí veio esse professor, que ensinou também a simplicidade, a abnegação, ensinou muita coisa para a gente. Ensinou o serviço como bom discípulo de Jesus Cristo. Jesus já tinha falado que o primeiro entre os discípulos seria aquele que servisse. E está ali Chico Xavier para nos ensinar muita coisa. Mas uma das matérias fundamentais, se não a matéria fundamental que ele nos veio ministrar, foi a lição da humildade. E a gente, para fazer essa cura do orgulho através da humildade, eu vou falar para vocês que nós temos no Espiritismo dois princípios ativos, dois remédios fabulosos que precisavam ser melhor compreendidos por todos nós. Por quê? Porque o ego, que é a base do egoísmo, é formado por uma série de características que a gente se identifica. Se você vai numa reunião e precisa se apresentar, você fala o quê? Teu nome, eventualmente teu sobrenome, tua profissão. Não é isso? Mas tem mais coisa que causa essa identidade nossa, que é a formação do ego. Imagina se você acorda um dia, vai se olhar no espelho no banheiro e encontra uma pessoa de outro sexo, de outra raça, com cabelo completamente diferente. Como é que você ia ficar? Você olha no espelho, eu olho no espelho e vejo a Márcia, imagina. Ou coitada, né? Ela olha no espelho e me vê, né? Isso seria um espanto absurdo, não é? Tem gente que fala assim: nossa, eu leio o livro espírita, eu não acredito nisso, que a gente morre e fica com a mesma aparência daqui. Imagina se morresse, olhasse e visse um ET. Você já está na crise porque morreu, você vai ter outra crise porque você não vai se achar lá dentro. Pois o Espiritismo vem falar que você não é nada disso com o que você se identifica. É muito interessante se você ler um livro espírita, um romancezinho que seja, e você começar a ler em profundidade, pesquisar em profundidade a lei de causa e efeito, a lei das vidas sucessivas, você vai chegar a uma conclusão: eu não sou homem. Não é uma crise de novela das 8. Isso é outra coisa. Eu não sou homem, eu não sou negro, eu não sou branco, eu não sou nada disso que eu pensava que fosse. Eu não sou nem Maurício, nem Zomiani. Eu não sou nada disso que eu acho que é o mais constitutivo da minha vida e que me faz, como homem,
entrar na chamada guerra dos sexos contra as mulheres. Ou não existe essa disputa entre homem e mulher? A disputa entre ricos e pobres existe? A guerra de classes, a luta de classes? A guerra entre países existe? Quase nada. A guerra entre religiões. A gente gosta de falar mal dos árabes, né? Nossa, que absurdo eles falarem guerra santa. Nossa, Deus mandando matar o outro. E os cristãos? Não fizeram isso? Você já ouviu falar em cruzadas? Foi praticamente 1000 anos matando árabes. O esporte dos cristãos europeus era matar árabes. Foi contra isso que São Francisco de Assis se insurgiu. O pai dele falou assim: você vai comandar um exército para matar árabes, que é a vontade de Deus. E quem fizer a vontade de Deus matando árabes, vai para o paraíso. A mesma coisa que os árabes fazem hoje para matar e se explodir, para matar os cristãos. Então é uma coincidência, se é que você acredita em coincidência, é uma coincidência total. É uma vingança histórica e reencarnatória, inclusive. Porque os personagens são os mesmos, gente. Mas como vingança, se isso aconteceu muito tempo atrás? Aconteceu muito tempo atrás com que personagens? Se não nós mesmos. É a mesma coisa. São as mesmas pessoas se vingando há gerações, se vingando há milênios. Somos nós. Somos nós. Essas relações que intrigam você, não só os judeus e os palestinos, não só as nações que se digladiam pelo mundo afora, mas as tuas antipatias, as tuas malquerenças gratuitas, elas vêm de outras vidas. E a mesma pergunta que você faz quando vê a 20ª, 30ª notícia sobre homem-bomba e míssil de Israel para a Palestina e vice-versa, o teu anjo da guarda faz para você. A gente olha aquela notícia e fala assim: quando é que eles vão parar? Hoje um míssil, amanhã um homem-bomba, depois um míssil, depois um homem-bomba. Um monte de gente explodindo, um monte de gente matando. Não sei se vocês já viram uma cena assim: um homem numa cadeira de roda, sem as duas pernas, na fronteira da Palestina com Israel, um filhinho pequenininho ensinando o filho a jogar pedra para o outro lado. Por quê? Como é que ele perdeu aquelas duas pernas? Ensinando o filho a entrar na guerra, a se matar e a matar o outro também. E a pergunta da gente: quando é que isso vai parar? Mas é fácil perguntar para eles: e você? Você não vai com a cara da sua sogra? Você não vai com a cara de alguém do seu condomínio? Não vai com a cara de alguém do seu trabalho? Não vai com a cara de alguém da vizinhança? Graças a Deus a gente não vai com a cara de muita gente, né? Às vezes a gente não vai com a cara de um filho, mas não fala assim abertamente, porque é feio, né? A gente não tem afinidade com o filho, com uma mãe. Isso não se comenta, é um pecado, né? Você não gostar de uma mãe não gostar de um filho. Mas acontecem as faltas de afinidade intrafamiliares e você não sabe de onde vieram, de onde veio essa malquerença. Admita, porque quem não tem problema não tem solução. Admita que você tem um problema, busque a origem desses problemas, e nós estamos te dando uma dica aqui. Estude no Livro dos Espíritos, estude no Evangelho segundo o Espiritismo, estude na vida e pergunte a si mesmo: como é que pode ter antipatia gratuita? Use a tua lógica. Uma antipatia que veio do nada. Deus criou você com antipatia com relação a uma outra pessoa. Dá para acreditar nisso? Claro que não. Se não veio antipatia dessa vida, veio de outras. E se veio de outras, vocês já estão se machucando, quem sabe há quanto tempo? Quem sabe há quantas vidas? E a pergunta central que não quer calar: vai parar quando? Quando vai parar? E vai parar como? Então o Espiritismo vem te falar que essa posição orgulhosa
que alguns homens têm com relação às mulheres, faz piada, tira sarro. Não, mulher no trânsito faz isso, faz aquilo. Mulher vai fazer isso, faz tudo errado. E aí a mulherada se junta. Ih, meu marido nem para levantar, tirar um prato da mesa, não lava uma louça. Eu sei que isso não acontece na família de vocês. Estou falando em hipótese. É só uma suposição. E a gente fica guerreando, passando tempo alimentando as diferenças, ao invés de aprender com as diferenças. Só para pegar o campo homem e mulher, se você quiser, faça uma pesquisa sobre as funções do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. Se você fizer um estudo rápido disso, sabe o que você vai descobrir? Que ninguém tem um cérebro completamente desenvolvido se não aprender o ponto de vista do sexo oposto. Porque tem um cérebro que é bom para as coisas focadas, para as coisas objetivas. E tem um cérebro que é bom para as coisas dispersas, para as coisas do afeto, para as coisas do coração. Tem alguma relação com masculino e feminino? Se você quiser que um homem faça 3 coisas, pede uma. Pede 2. Não, ainda calma. Ele está fazendo. Tá. Pede outra. Já a mulher, você pede para fazer todas as coisas, né? É aquele símbolo que a Ana Maria Braga está passando ali, o carrinho está aqui, a panela está mexendo aqui, né? E ela falando no celular. Escutando o louro ainda. Vai um homem fazer isso. E isso não é superioridade da mulher. É só característica diferente. Porque, no geral, nas funções que exigem mais concentração, o homem vai desempenhar melhor. A mulher entra na polícia também, mas a mulher subir no morro no Rio de Janeiro, com um fuzil na mão, é difícil de ver. Por que tem tanto pouca mulher piloto de Fórmula 1? Porque exige uma concentração absurda. É viver ou morrer, simples. Viver ou morrer foi uma coisa que os homens aprenderam desde muito cedo. Mas só isso, eu só estou dando como exemplo. Porque a gente acha que o rico é feliz. Quem não vai na fila da Mega Sena com essa ilusão de que rico é feliz? E nós já vimos 10 vezes o Globo Repórter que fala da infelicidade de todo mundo que ganhou na loteria. A pessoa ganha amigo do nada. Todos os seus parentes lembram de você de uma hora para outra. Sim. Você fica lindo, linda, sexy. Da noite pro dia. Já pensou o que é isso? Você acha que Michael Jackson era um homem feliz? Não. Ele é o símbolo, um dos símbolos mais fortes do sucesso que a humanidade já fez nos últimos 50 anos. Sucesso absoluto. Vendeu, com um disco isolado, ele vendeu mais que Beatles, mais que Elvis Presley, mais que qualquer um outro. É o sucesso. É um homem feliz. Nada. Xuxa, uma mulher feliz. Linda. Rica. Feliz? Mas a gente acha. Faz fila. Nessa último concurso aí do Faustão, a bailarina do Faustão, milhares de mulheres, mas um mar de mulher. Todo mundo achando, o primeiro propaganda que teve da Parmalat, com criança, lembra aquela de criança e bichinho? A primeira propaganda eles pagaram R$1.500 por criança. Na segunda tinha tanta gente, mas tanta gente, que eles pagaram 500 e tiveram que jogar a senha pela janela. Matem-se. De tanto que é a ilusão da gente pela celebridade. Mas tem ainda uma segunda lição importante que o Espiritismo passa para a gente, que essa era para ser a principal de hoje, mas nosso tempo já está esgotando. É a lição que passa exatamente esse livro, que fala assim:
o item 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel e Chico Xavier. O item chama-se Mãos Limpas e fala assim: e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha, dois termos que isoladamente já são superlativos. Maravilhas extraordinárias. O Espiritismo também nos ensina muito a respeito disso. O homem é um ser orgulhoso, que tem orgulho dos discursos que faz, das descobertas científicas, das conquistas, da arte que faz. Pois a própria linguagem da gente nos trai. Antes mesmo do Espiritismo, a gente já sabia um pouco do que o Espiritismo veio comprovar. Quando se fala dos oradores que falam efusivamente, fala assim: nossa, ele estava inspirado. Também dos artistas estavam inspirados. Os cientistas têm um estalo, que é também chamado de eureka, ou que a psicologia chama-se de insight. Tem um estalo, do nada vem uma informação, vem uma inspiração e resolve. Ah, é? Para artista, para orador, para conquistador, para todas as pessoas importantes da história, descobridores. E vem de onde o estalo? É só fazer assim? De onde que vem o estalo? Esse orgulhoso, nossa, Einstein é um gênio. Toda a história de todos os gênios, a inspiração vem de onde, minha gente? Nós precisamos entender que tudo que a gente realiza, tudo o que a gente faz na vida, a gente faz em parceria. E isso é um remédio poderoso contra o orgulho. Porque nós estamos o tempo todo fazendo parcerias. O livro Ícaro Redimido mostra o projeto do avião, como ele se deu a partir do mundo espiritual. Um grupo de trabalho enorme, coordenado por Leonardo da Vinci, um dos primeiros gênios a desenhar o helicóptero, a desenhar máquinas voadoras. Ele coordenou isso no mundo espiritual, e nesse grupo tinha tanto os irmãos Wright, os descobridores americanos, quanto Santos Dumont, o descobridor brasileiro, e mais outros. Porque o avião, sonho antigo da humanidade, só foi descoberto quando foi oportuno, quando se viu que a humanidade poderia usar bem. Usou bem? Por que Santos Dumont se matou? Porque estavam usando o avião que ele batalhou para descobrir, para brasileiros matarem brasileiros. Então, não é que era certeza que o avião ia dar certo, ia ser bom, mas já, a humanidade só recebeu o avião quando já tinha condições de usar bem. Usou bem em parte, usou pessimamente em outra. Então, tudo que nós realizamos em parceria. O criminoso, o estuprador, realiza em parceria. O traficante de droga, o corrupto, realiza em parceria. Vocês têm dúvida a respeito disso? Tem uma grande verdade do esoterismo que fala assim: o universo conspira a cada vez que um homem tem uma ideia. Você pode traduzir esse negócio de universo conspira com: a cada vez que você tem uma ideia, você lança um convite para o mundo espiritual, e eles atendem sempre. Cada vez que você tem uma ideia, você quer saber que tipo de influência espiritual você está atraindo para a tua vida? Examina os teus pensamentos, examina os teus sentimentos. Que convite você está mandando? Porque depois você vem aqui para o centro e fala assim: não, eu quero que tire as energias ruins. Certo? Venha sempre. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E nós estamos aqui a serviço, estamos aqui para isso. Mas também precisamos falar das causas, para vocês não falarem depois: e o passe do semente é fraco. Passe do semente faz o que ele consegue fazer.
A luta pelas causas, pela transformação das causas é nossa. Nós podemos perceber a sintonia, a lei de sintonia funcionando no mundo. É uma das leis espirituais mais claras, mais fortes. E não é só o Espiritismo que fala nisso. Aquele filme O Segredo, ele fala exatamente disso, e fala de inúmeros pensadores, de inúmeras culturas da Terra, que todo mundo já sabe, que a cada vez que você emite um pensamento, esse pensamento retorna para você. Todo mundo sabe disso, e a gente continua achando que vai resolver só o passe. Tomem o passe, tirem os efeitos são importantes. Quando você tem uma dor de cabeça, você não quer que pare a dor de cabeça? Lógico. Então nós vamos trabalhar os efeitos, e é muito importante que a gente consiga trabalhar isso agora e sempre. Estamos à disposição. Mas é bom também saber das causas. E sabendo das causas, você vai combater no nível que você consegue. E vai descobrir que a influência espiritual, que a obsessão espiritual que acontece entre desencarnados para encarnados, entre encarnados com encarnados, porque nós também nos obcecamos uns dos outros, marido e mulher, irmãos, sogra e nora, vai por aí afora. Nós também nos interinfluenciamos, e estamos o tempo todo nessa guerra. Você pode cortar. Quando é que vai parar? Como é que vai parar? Quem vai decidir isso? Quem decide quando é que você vai parar um círculo de vinganças mútuas que você vem carregando há 50 vidas? Ora eu me vingo, ora ela se vinga em mim. Ora eu me vingo, ora ela se vinga em mim. Quando vai acabar isso? Quem pode parar esse círculo? Quem é a princesa Isabel que vai libertar os escravos? Os escravos do orgulho, os escravos da vaidade, os escravos do egoísmo. Quem é? Nós. Não tem outra, gente. Só tem uma princesa Isabel na tua vida. A caneta está na tua mão. Você vai assinar? Boa noite.